Primeiro ponto, esse vídeo, ele é mais específico para pessoas que usam o oráculo para si mesmos, entendeu? Independente se você está estudando só para isso, só para jogar para você, ou se você está estudando ou já é um oraculista, enfim. Mas é para pessoas que jogam para si. Essas dicas são aplicáveis só você jogando para você mesmo, tá bom? Não é você pagando alguém, você pedindo alguém, você tendo alguém de confiança, não, isso não interessa. É você com você. A questão aqui é a gente facilitar o teu jogo ou o seu aprendizado. E tem uma dica muito importante que é uma coisa que eu só tive, assim, um estalo mesmo esses dias. Eu vou explicar já como. E me ajudou muito a entender uma questão específica minha de ordem pessoal. Eu comecei a fazer isso, não foi nem por essa questão pessoal, né? Foi por outra coisa, eu já vou falar disso. Mas, como me ajudou muito, eu acho que é legal eu dividir com vocês. Primeiro ponto, tô trazendo isso aqui porque eu boto, né, a caixa de pergunta no Instagram e um monte de gente pedindo dica para início. Eu vejo muita gente nessas perguntas me enviando sobre o método para início da tiragem para si mesmo. Eu não tô conseguindo lidar bem com o jogo de uma carta só. Quando alguém bota para mim e explica, eu consigo aceitar, mas quando sou eu mesmo jogando, eu não consigo ver lógica. É super normal. Inclusive, eu particularmente não indico esse método de uma carta. Eu não uso esse método. Porra, caralho. Eu não uso. Caraca, mano. Eu me irrito, porra, comigo mesma. Mas eu não uso esse método de uma carta só pra mim mesma ou pros outros, pra nada, gente. Por quê? Vou te explicar. Olha só, antes de tudo, calma. Pode ser que a pessoa que está te ensinando ou que você mesmo tenha conseguido e faça tudo muito bem com esse método de uma carta só, entendeu? Só que o que eu vou falar aqui é minha experiência, o meu aprendizado, a forma como eu fui lidando com o jogo ao longo desses 12 anos. Então, vamos lá. O jogo de uma carta só, ele fica muito simplista, entende? Eu aprendi que o jogo ele pode falar pela circunstância ali, pelo momento. E existem situações que elas não são só aquele momento ali. Elas têm muita coisa envolvida. Ou então, se você pegar só uma parte do acontecimento, que é a parte que o jogo vai estar respondendo naquele momento, você vai falhar lá na frente, porque você não leu a totalidade. Entende? Então, é por isso que eu prefiro jogos mais completos. Comigo, a minha leitura ela foi fluindo, ela foi ficando clara à medida que eu fui colocando mais cartas. Eu também comecei assim, gente, tentando uma carta só, porque a gente acha, um significado só é mais fácil de você encaixar na situação, mas não é. Não é porque é o que eu tô falando, ficam várias lacunas, entendeu? E a interpretação pode ser equivocada, por ser circunstancial, entendeu? E não abrangente. Vou dar um exemplo. Eu e fulano. Como que tá, ou como que vai ficar eu e fulano? Vamos supor que saia a carta da torre, ou sei lá, a carta do coração. Porra, a carta que sai o coração, mesmo que eu entenda que você já vai interpretar que tem uma chance de funcionar, ou que tenha muito sentimento envolvido e tal, isso não significa tudo. Isso não significa nada. É dúbio, mas o jogo é dúbio, né? Quem joga sabe disso. Isso não pode, você não pode usar isso como exemplo. Porque esse coração, ele pode representar, sim, muito sentimento. Tudo bem. Você pode interpretar como amor, como paixão, mas é uma carta que representa sentimentos, emoções, entende? E não necessariamente emoções e sentimentos que tenham a ver só com vocês dois. Pode ser o momento, a circunstância. Às vezes vocês estão em momentos de vida onde essa questão emocional em âmbito familiar, de trabalho, ou até mesmo você com você mesma, a pessoa com ela mesma, né? A parte mental, psicológica dela. Então, assim, às vezes significa
a grandiosidade do sentimento, ou às vezes significa que existe um empecilho no sentimento. Então, é como se essa carta do coração, ela na verdade saiu porque você perguntou sobre a questão de vocês e o lance do sentimento ou da emoção é o núcleo, é como se fosse o núcleo da situação, da questão, entendeu? Ela não especificamente está dizendo se é bom ou se é mal. Você entende por que eu acho que fica muito vago você colocar uma carta só? A torre, eu falei da torre, né? A princípio você vai olhar e vai pensar, porra, não vai dar certo, né? Acabou, não tem como, não vai funcionar. Não necessariamente. Pode ser apenas que este não seja o momento, né? Ou pode ser que alguma coisa vai acontecer que vai demorar um pouco para que vocês se estabeleçam. Ou pode querer dizer que no momento não está sendo possível dar resposta clara porque você só botou uma carta, entendeu? A situação é muito complexa para você ler só com uma carta. Então, assim, são muitas interpretações. Uma carta não vai cobrir, gente. A maioria das coisas uma carta não vai cobrir. Assim, aí eu lembro que eu comecei a ver o método de 3 cartas, certo? Esse eu já acho um pouquinho mais assertivo, mas ainda assim é um pouquinho. Eu particularmente gosto de jogos que tenham, eu acho que em torno de entre 21, 25, 29 cartas. Enfim, eu posso estar falando coisa que eu tô com uma questão cognitiva, leva em consideração, mas é em torno disso. Eu jogo geralmente quase com 30 cartas. Eu não consigo botar um jogo, assim, o mínimo do mínimo que eu boto, assim, com clareza, que eu levo fé, são 16, 17. São 17. 17 é o mínimo que eu ponho, assim. Mínimo do mínimo. Isso para uma situação muito simples. O que é uma situação muito simples, Lauren? Minha encomenda vai chegar aqui até o final do mês ou no início do mês. Como que ela vai chegar? Ela vai ser roubada? Vai ser extraviada? Vai dar problema? Vai demorar muito? Quanto tempo? Essas questões você responde com 17 cartas. Entendeu? Fechou. É uma questão simples, né? Bem simples. Agora, o que fulano sente exatamente por mim? O que ele pretende comigo? Aí já é um lance mais complexo, né? Aí você vai botar pelo menos, sei lá, 20 poucas. Pelo menos 20 poucas, né? Dependendo, numa forma mais completa, você pode colocar as 36. Então, assim, eu sei que para quem tá iniciando, a ideia de ler uma porção de carta, uma associada a outra, dá meio que um piripaque na cabeça, né? Eu sei disso, eu sei. Começa então com as 3, tá bom? Complementa as 3. À medida que você for conseguindo, você estende para 7. Esse é o primeiro ponto do método, né? Que vocês sempre enviam muito para a caixa de pergunta do Instagram. Então, não sei, se não tiver respondido, uma próxima vez que eu botar lá, vocês repitam, por favor. Agora, tem uma dica que só caiu a ficha mesmo pra mim tem muito pouco tempo. O que acontece? Eu indico, principalmente para quem tá iniciando, eu indico que vocês fotografem o jogo. De preferência, escrevam as impressões que vocês tiveram naquele momento sobre esse jogo. Vou te dar uma explicação do porquê. Eu fazia isso só em jogos de fim de ano, aquele jogo, né, do famoso jogo do ano novo, ou em jogos de aniversário, que geralmente no meu aniversário ou na véspera eu boto o jogo. Então eu tirava foto, mais para guardar de recordação mesmo, e fazia o apanhado, né, escrevia as coisas e tal. Só assim. Mas aí o que acontece? Estou, né, ainda num processo espiritual, religioso, que eu sabia que eu poderia, né, eventualmente acabar perdendo algumas memórias
enfim, eu sabia que essa questão toda referente à memória, ela ia ficar bagunçada, eu ia ter algumas dificuldades, então, do ano passado pra cá, eu passei a fotografar, assim, a maioria dos jogos que eu fazia pra mim, sabe? Especialmente quando eram questões muito complexas ou muito importantes, porque que eu precisasse consultar no futuro, porque eu sabia que haveria uma chance de eu não saber que eu fiz aquele jogo que eu sabe, enfim. Então, eu acabei precisando consultar um desses jogos por conta de uma situação que aconteceu recente, aí eu aproveitei para dar uma lida, né, nos jogos que eu tinha feito sobre uma situação de ordem emocional, pessoal. E, cara, eu fiquei chocada, porque toda a situação tava ali naquele jogo. E eu na época, gente, ano passado, na época eu não via essa porra. Eu não via. Então, assim, aquilo não serve nem para aprendizado, não, porque a leitura, eu com certeza leria como realidade, entendeu? Eu não o fiz, inclusive, por questão emocional, né? Como era uma questão que envolvia lance de sentimento, especialmente essa parte, né, amorosa, a gente acaba não enxergando a realidade, né, dos fatos. Assim como tal qual a gente não enxerga as pessoas, as situações na vida real, né, no jogo também, infelizmente, quando o jogo é pra gente, a gente acaba distorcendo muito. E eu ter fotografado, eu ter esses jogos salvos, me ajudou a, tipo, que corroborar as impressões que eu tenho hoje, com a cabeça clara, sem o sentimento, sem nada daquilo tudo, sabe? E assim, eu tô emocionalmente 100%, né? Como vocês sabem, eu passei um momento bem difícil no início do ano, tô curada, tô bem e tal. Então, o meu ponto de vista hoje é totalmente frio, é muito neutro, né? Muito racional. E, cara, tava tão óbvio. Porra, sério, aí você vê como que você, num estado emocional alterado, seja por paixão, por amizade, por carinho, por pena, o que quer que seja, você não enxerga a realidade, você distorce, assim. Aquela coisa, né? A nossa cabeça consciente, né? Ela é feita para evitar que a gente sinta dor, né? Então, acho que nessas horas o nosso subconsciente deve burlar o jogo todinho e falar assim, olha, não enxerga, não entende isso daqui, tá? Vê tudo borrado. Mas aí que tá, o pulo do gato tá no seguinte: se você manter esse hábito de fotografar e anotar, né? Com o passar do tempo, se você passar por uma situação semelhante e você olhar aquela tiragem ali, provavelmente a tiragem também vai ser semelhante. Então, isso meio que pode te acordar pra vida, entendeu? Isso pode ser aquela coisa que vai falar, porra, cara, olha, isso já aconteceu. É como se você mesmo fabricasse o seu próprio déjà vu, né? A sua própria repetição, porque vai estar ali escrito, entendeu? E isso é muito legal, gente. É uma forma, né, de você utilizar o jogo para uma coisa bem útil. Você que está em aprendizado mesmo, isso pode te ajudar também a conferir se a impressão que você teve do jogo naquele momento estava correta com a situação. Porque olha só, vamos supor, você fez uma pergunta 1 ano atrás acerca da sua vida profissional, né? Vamos supor se você sairia do seu trabalho, ou se você teria uma promoção, ou o que aconteceria com respectivas pessoas e tudo mais, como que aquilo ficaria, né, de forma geral. Então você fez o jogo, fotografou, escreveu suas impressões, suas previsões do momento, o que você achou que fosse. Passou-se 1 ano, as coisas aconteceram, certo? Tudo se encaminhou. Então você vai olhar lá aquele teu jogo e vai ver como que estava a sua leitura. Aí você vai poder ir acompanhando, né, como é que isso tá fluindo. É por isso que eu sempre falo, gente, o ideal é você que tá pegando prática, né, você jogar todos os dias. Eu indico que você comece sim a jogar para os outros, nem que seja só para amigos, mas assim, no sentido de você pegar a prática, e você ir pegando feedback dessas pessoas para ver como é que tá as previsões. Tô acertando, não tô, como é que tá indo, entendeu? Então, é prática, é muita prática, mas esse lance de você fotografar, de você escrever e tudo mais, isso ajuda muito.
Só que não adianta você botar o jogo uma vez por semana. Infelizmente, cara, eu sei que é um saco. Eu sei que é um saco. Ainda mais porque parece que dá mais ansiedade, né? Quanto mais você joga, mais você quer, tipo, aprender a ler aquilo ali tudo, botar ali, entender a situação. Mas, infelizmente, gente, não tem você dormir e acordar sabendo, entendeu? O jogo é um estudo longo, cansativo, chato, bem chato, dá uma exaustão em muitos momentos, mas, infelizmente, é só a prática que leva à perfeição, né? É aquela coisa, né? Sabendo que a perfeição também pode ter um risco de falhar, mas o risco é muito pequeno. Mas, assim, o que a gente busca, a gente que joga, é a maior possibilidade de acerto possível. A gente, a ponto de você confiar a sua vida ali naquele negócio, né? Para chegar nesse nível, só a prática mesmo, infelizmente. Então, tenta aí dedicar um tempo, se você não pode diário, nem que seja dia sim, dia não, que uma hora flui. É isso, gente. Espero ter ajudado. Quando eu botar as questões no Instagram, vocês me falem lá o que vocês querem. Vocês têm de dúvida, né? Quem tá aí aprendendo o jogo. Por hoje é só. Beijão. Até!